Boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de hoje com um assunto importantíssimo, né, presente demais aí na prova do Enem e na prova da UPE, que é o modernismo, né? A gente, no primeiro bimestre, a gente viu o pré-modernismo, né? Quais foram as movimentações artísticas, né, e sociais que levaram até o modernismo. Então, a gente vai trabalhar nesse bimestre, nessa aula a partir de hoje, a Semana de Arte Moderna, né, que marca o início aí do modernismo brasileiro, e vamos falar da primeira geração, quais são as características da primeira geração, e falar do primeiro artista, que é Mário de Andrade. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse grande artista, Mário de Andrade, que é um dos queridinhos do Enem, né? Um dos atores, um dos escritores que mais cai na prova, como ele, Drummond, Oswald de Andrade, né, que são os próximos que a gente vai ver lá na frente. E a gente vai também fazer questões do Enem, de Enems passados, tá certo? Para que a gente veja como é que isso cai na prova, tá bom? Então, lembrando que a gente está aqui, ó, nessa época, tá? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, vocês já viram todos esses assuntos, né? Quinhentismo, barroco, arcadismo. A gente estava na aula no bimestre passado aqui em pré-modernismo, né? Deixa eu só colocar aqui o laser. A gente estava aqui em pré-modernismo e agora a gente está no modernismo. Se vocês olharem direitinho, tem uma data específica que é 1922. Então, por que 1922? 1922 é exatamente... Lembra que no bimestre passado que a gente viu que de 1902 até 1922 viviam várias estéticas diferentes, né, chamadas de um estilo literário muito amplo, né, que a gente chamava de pré-modernismo, essa fase de transição, mas a partir de 22 da Semana de Arte Moderna é o marco do modernismo no Brasil por causa da Semana de Arte Moderna. Quando vocês virem assim, ó, SAM é Semana de Arte Moderna, tá bom? Vou falar dela lá na frente. Então, primeiro vamos para o contexto histórico, né? Então, a gente lembra que o pré-modernismo ainda estava muito ligado às características de escolas anteriores, como o parnasianismo, o simbolismo, por exemplo, mas já tinha uma conceituação já próxima do moderno, e o contexto histórico do modernismo em si é a Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial, mas aconteceram outras coisas também. Lembrando que o mundo e o Brasil, logicamente, viviam as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Então, estava naquele clima de pós-guerra. A gente sabe que sempre depois de um evento muito forte na sociedade, traz uma euforia cultural e artística muito grande. Então, vocês devem ter visto isso nas aulas de arte, né? Várias vanguardas europeias, várias estéticas artísticas nasceram como quebra desse padrão do que era arte, já que o mundo passou por uma reformulação, né, tão grande. Então, os conceitos como velocidade, quebra da estética, o novo, né, e a quebra de todos os padrões vão ser estética também. Lembrando, gente, que propositalmente e coincidentemente, em 1922, que é o início do modernismo, também é 100 anos da independência do Brasil, né? Então, é um marco histórico de 100 anos da independência e automaticamente é como se o Brasil também se tornasse independente culturalmente nessa data de 1922. Tá? O Brasil passava por grandes modificações políticas, econômicas e sociais, tá? Ainda existiam aquelas políticas oligárquicas cafeeiras, né? A política do café com leite, né, de Minas Gerais e São Paulo, como a gente já tinha visto. O Brasil passa por um processo de urbanização e de industrialização, principalmente no Sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Havia uma migração muito grande, o Brasil ainda tinha uma população mais rural do que urbana, mas havia essa migração grande devido a essa expansão urbana das grandes cidades. E vocês sabem que nessa mesma época também vieram muitos imigrantes europeus e japoneses, né, para o Brasil. E essa fervilhação, né, cultural é bem vista até hoje em São Paulo, que tem várias comunidades japonesas, né, alemãs, de vários tipos também. Então, a gente estava aí nessa época ainda, né,
o Rio de Janeiro é capital do Brasil. E o que acontece? Esses vários pensadores, artistas, escritores pensaram, né, nessa necessidade de fazer uma nova estética, né, uma nova realidade. E aí criaram a Semana de Arte Moderna. Então, esses artistas, eu vou explicar melhor lá na frente, pensaram que era o grande momento do Brasil se colocar frente ao mundo, né, ter uma identidade artística, uma identidade cultural, a partir de modelos, né, que vinham como incentivo, mas que fosse algo novo e brasileiro, tá? Ao mesmo tempo, a gente ainda havia alguns artistas já ainda no parnasianismo, né, nesse academicismo, mas aqui é uma quebra disso. Então, o modernismo vem como uma quebra desse padrão, uma quebra dessa estética, tá? Não só na literatura, mas nas artes plásticas e nas esculturas também, tá bom? Então, o modernismo se caracteriza no Brasil, né, na segunda metade do século passado. Para vocês terem uma ideia, vai fazer 100 anos, né, o ano que vem, que houve a Semana de Arte Moderna. Então, o que é ser moderno? Né? O que era ser moderno na época? Era criticar o modelo parnasiano da estética perfeita, né, e romper com o academicismo. Esse termo é bem importante vocês entenderem. Academicismo é romper com a tradição, né, com o formalismo. E esse modernismo, né, desses caras que tentaram fazer essa primeira geração, queriam valorizar a identidade brasileira, a cultura, retratando o seu povo, segundo veio movimentos primitivistas, né, culturais muito próximos aí da brasilidade, né, como a gente tem aí o maior exemplo, que é o Abaporu, tá? Então, vocês devem ter visto isso, né, na aula de Ionésia, né, em literatura. O Brasil tinha grandes artistas, né, na maioria deles com de uma certa camada social interessante, que puderam estudar fora do Brasil, e trouxeram da Europa, né, principalmente, várias tendências de arte que quebravam com esse padrão, como o futurismo, o cubismo, né, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. E essas vanguardas entraram na cabeça dessa galera e disseram assim, pô, o Brasil também tem que mudar. O mundo mudou depois da Guerra Mundial e a gente tem que experimentar. Então, esses caras trouxeram para o Brasil, como Oswaldo de Andrade e Marinetti trouxeram o futurismo, né? Tarsila do Amaral vai trabalhar muito com o cubismo, né? Anita Malfatti com o expressionismo, e fazer uma fusão com a arte brasileira e as temáticas nacionalistas. Uma coisa eu digo a vocês, o Enem não pergunta mais, como outras provas, né, mais tradicionais, qual é o assunto do livro, quais os personagens do livro, né, trechos do livro que vão para você falar sobre a narrativa, é para vocês já fazerem uma análise sobre essa perspectiva do que era ser moderno nessa época, a quebra do padrão de linguagem, qual era a estética que tinha aí, a linguagem, né, mais próxima do povo, que era uma temática aí moderna. Eu coloquei aqui uma questão, vou colocar aqui 3 questões da prova de linguagens, que não são especificamente da área de literatura, mas tem a ver com arte, né? Tem a ver com essas tendências que estão dentro do modernismo. Alguém consegue dizer para mim, essa tela aí de Tarsila do Amaral, a qual vanguarda ela pertence? Você deve ter visto já isso com Onésia. É surrealista, é dadaísta, cubista, alguém sabe? Alguém sabe? Não, alguém já viu esse assunto? Rapaz, ele tá com a cara cubista, mas não tenho certeza não, professor. Isso, Talvez, porque, pelo que eu me lembro, mais ou menos, o cubismo é um pouco mais distorcido, né? isso. É o seguinte, vejam, esse assunto vocês não podem passar despercebido, que isso é uma questão aí que caiu nesse ano, né? Uma prova de linguagem que fala muito sobre arte. Então, é bom vocês estudarem essas vanguardas, tá? Surrealismo, dadaísmo, cubismo, expressionismo, porque isso cai muito na prova. E o que está muito próximo da gente é porque essa questão aí do Enem, a prova do Enem, ela não é colorida. Mas todas essas cores que estão aqui são bem brasileiras, tá? Verde, amarela, tal. E se vocês perceberem,
dentro dessa obra, toda a realidade aí, ela é feita de forma geométrica, né? Ó, tá vendo? Ó? As casas triangulares, né? As árvores circulares, e é feita por Tarsila do Amaral, que é uma das grandes pintoras dessa época, que cai muito no Enem, viu? Tarsila do Amaral cai muito no Enem, estudem mais ela aí, vejam lá a aula de Onésia sobre cubismo, e influenciou muito a literatura também, tá? Pela forma. Então, a questão do Enem, da segunda aplicação, pergunta assim: as vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas. Então, o que é isso? Essas vanguardas, esses movimentos artísticos que vieram da Europa, incentivaram a cabeça desses artistas dessa época, né, da segunda década de 1900, né, 1920, e trouxeram dele novas perspectivas que foram abrasileiradas, né, como você vê aí uma imagem rural do Brasil, mas com estética cubista, né? Então, através de esfera geográfica. Então, na obra Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza o quê? A representação por formas geométricas. Então, vale a pena voltar a esse assunto aí de vanguardas europeias, tá? Através aí de É uma artes. obra cubista, no caso, né? É uma obra cubista porque os traços são geometrizados. Então, o que é o que eu vou falar um pouquinho de cada um. A obra surreal, a obra cubista, ela pega, imagine como um artista que tem um par de óculos. Então, o homem cubista, ele vê a realidade geometrizada. Então, cilindros, círculos, triângulos, como a gente vê vários, como Picasso fez Les Demoiselles, Les de Avignon, nas Mulheres de Avignon, que elas eram todas geometrizadas. A realidade, ela é geometrizada. No surrealismo, como a gente vê em Salvador Dalí, ela vai na perspectiva dos sonhos, então é algo surreal, algo que não está no plano do subconsciente. Então são obras que misturam a realidade, né? O relógio derretendo, uma girafa voando. Então o surrealismo ele quebra com a perspectiva de arte. Todas essas vanguardas elas quebram com aquela perspectiva de que uma obra artística ela tem que quebrar o padrão. O padrão nunca foi desenhar em formas circulares. O padrão nunca foi fazer de uma forma do subconsciente, tá? O expressionismo, ele vai ver a realidade a partir da expressão do sentimento do artista, tá? Como a gente vê, por exemplo, o grito de Edward Munch, por exemplo, né, que ele bota a mão aqui e as cores e os tons que estão ali têm a ver com o sentimento do artista. Então, é interessante ver isso. Por exemplo, futurismo. A gente vai ver que o futurismo incentivou muito o Oswaldo de Andrade, quando fala sobre São Paulo, né, a urbanização. O futurismo, gente, veio, né, a partir dessa quebra aí com o padrão, né, do pós-guerra mundial, e eles eram meio violentos, assim, eles diziam que tinha que quebrar com tudo que era do passado, né, museus, tudo que era do passado devia ser violado, e o novo, a dinâmica, a velocidade era trazida nas obras, tá bom? Então vale a pena voltar lá. Por exemplo, aí, ó, o gigante acéfalo, né? Nós temos aí, se vocês deram uma olhadinha aqui, ó, uma mulher aqui, ó, sem cabeça, tá vendo? Um tanque de guerra que parece mais um elefante, tá vendo? Vocês acham que isso aqui retrata uma realidade ou a perspectiva do sonho de alguém, da perspectiva do surrealismo da pessoa? O sonho. Exatamente. Então, isso é completamente surrealista, tá certo? Então, vejam só. Vê se vocês conseguem entender. Vamos imagine que a gente agora saiu de uma guerra mundial, tá? Então, isso traz, na cabeça do homem daquela época, trazer o novo, buscar o novo, a quebra com a perspectiva. E o mundo estava perplexo com a realidade, né? Então, a pergunta do Enem desse ano, viu, da prova da segunda aplicação. Professor, Oi. desculpa atrapalhar a aula. É que vê, a minha internet ela tá bombeando muito. E esse mês eu não coloquei 4G porque não sobrou dinheiro. Aí eu queria saber se eu posso sair da aula e ir para casa de Esté. Assim que eu chegar lá, eu ligo o microfone e aviso que cheguei. Tá bom, meu amor. Vamos lá. Obrigada. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial faz surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo,
né, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. O dadaísmo, gente, ele era tão loucão, o dadaísmo, que até o nome dadaísmo ele não sabia nem o que significava. Então, tem uns que diz que significa cavalo, cavalo de madeira, tem uns que falam que era sobre, que é o nome de como as crianças falavam. Para vocês terem uma ideia, o grande pensador do dadaísmo, ele dizia que a poesia podia nascer de você pegar um jornal, cortar as palavras, jogar num saco, tirar ela dentro do saco, colar as palavras em qualquer ordem, e aquilo ali seria poesia. Né? É uma ruptura, né? Eles são uma anarquia sobre a arte, do que seria a nova arte, né? Então, todas essas perspectivas dessas escolas literárias, elas tentam combater os padrões estéticos da época. Então, ó, essa obra recria a realidade, tá? Dá novos valores para a realidade e quebra os padrões estéticos da época. Eu não vou entrar muito em todas as escolas literárias, vou falar por cima, mas eu tenho conhecimento muito grande disso, tá? Então, a gente vai parar muito sobre isso. Dá uma olhadinha lá em Ionésia, essas vanguardas europeias que caem muito na prova de linguagem, é uma dica para vocês. Não vou falar mais de uma. Ó, um outro movimento também, que foi até Marinetti, né, que também influenciou muito, é o futurismo. E se você olhar direitinho, isso aqui foi do Enem do ano passado, tá? Do ano de 2019, né? Retrasado, né? O futurismo, o próprio nome está dizendo. Então, naquela época, os homens estavam absortos, né? Com a eletricidade, né? Com a luz, com a velocidade, os carros. Então, o futurismo, eles vangloriavam muito essa velocidade de tudo, né? Valorizavam muito a tecnologia. E isso aqui é um manifesto futurista. O que é um manifesto? Eles vão dizendo o porquê deles existirem. Então, ó, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia, a temeridade, ó, a coragem, a audácia, o bofetão, o soco, o movimento agressivo, né? Um movimento artístico que nasce de uma dor, de uma necessidade de mudança futurista depois de uma guerra mundial. Ó, criou-se uma beleza nova, a beleza da velocidade. As obras futuristas vão ser carros passando na velocidade, né, como se fosse um retrato da velocidade, bicicletas que dão ideia de movimento, né, máquinas, tá? E vocês vão lendo mais, ele vai falar sobre esses elementos primordiais que são isso, a velocidade, a audácia, o automóvel, os tubos grossos, tá? O automóvel rugidor. Então, é como se para o futurismo o que importava era o futuro, era a tecnologia, né? E aí a pergunta do Enem diz, o documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam o quê? O que valoriza aqui o futurismo? Inovação da tecnologia. Ó, composição estática não tem como ser, porque estática é a realidade normal, né? É a forma normal, estática, parada. O futurismo nunca vai a perspectiva estática. Suspensão do tempo, isso aqui é mais para o surrealismo. Retomada do helenismo, gente, helenismo é o tradicional, né? A arte grega, né? Tradicional. E manutenção das tradições, jamais. Então, a resposta é inovação tecnológica. Então, para vocês entenderem como é que estava a cabeça do mundo antes de acontecer essa maneira de arte moderna, e os artistas que da gente, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, essa galera, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, estudaram fora, tiveram perspectiva, e olharam assim lá para fora e disseram assim, porra, o mundo todo tem uma literatura própria, tem uma arte própria, e o Brasil? O que é que o Brasil tem? Qual é a cara do Brasil lá fora? Tá? Então, a gente vai ver isso lá na frente, essa perspectiva. Então, quais são as características do modernismo? Isso é importante vocês saberem, porque as questões do Enem trabalham sobre características da linguagem, características dos temas que estão próximos aí das questões. Então, o que era ser moderno naquela época? Era a liberdade de expressão. Então, a gente deve a essa galera dessa época a liberdade de expressão nas artes. Então, o conceito do que é arte, do que é o belo, né, do que é o padrão, se quebra um pouco. Oswaldo de Andrade diz que se a gente acha bonito uma tela que ela é idêntica ao real, quanto mais idêntica ao real, mais bonita ela é,
Aí ele diz, então é melhor tirar uma foto, melhor pegar uma câmera e tirar uma foto. Porque ele diz que a realidade não é o que ela é como a gente interpreta essa realidade. Então, essa liberdade de expressão fez com que novas formas de arte nascessem, e não só aquelas do padrão dito pelaquela época. Então, isso influenciou a música, os limites, as músicas tiveram outros limites, também essa liberdade também foi para as pinturas, para a literatura, e o maior exemplo disso é esse poema aqui, Poética, de Manuel Bandeira, que a gente vai falar dele, e isso parece com expressionismo, a liberdade de expressão. Então, então é isso que eu estou falando, gente, todas essas características que eu vou falar agora tem a ver um pouco com essa influência dessas vanguardas, dessa liberdade que houve no expressionismo, com essa liberdade que houve dentro das artes. Então, imagine uma galera que quer quebrar com o padrão, que quer inovar. E aí é um poema de Manuel Bandeira que cai muito no Enem. Então, Manuel Bandeira, inclusive, palmas para Manuel Bandeira, ele é daqui de Recife, foi um dos maiores modernistas da história. Tá? Ele diz assim, ó, estou farto do lirismo comedido. Quer dizer, ele está cansado desse esse lirismo, esse romance comedido que só diz o que quer, né? Do lirismo funcionário público que só faz a mesma coisa. Aí ele diz, abaixa aos puristas, né? Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, as sintaxes de exceção. Estou farto do lirismo namorador. Aquelas cartas que só dizem as mesmas coisas, né? Que nunca sai de si mesmo, né? Eu estou farto de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. O que é lirismo? Lirismo é falar sobre o seu sentimento. E ele está dizendo que ele está farto da literatura, das artes, só falar o que todo mundo quer que a gente fale, não sai da caixinha. Aí no final ele diz, ó, quero antes o lirismo dos loucos. Vê que cara, isso só podia ser de Recife, né? O lirismo dos bêbados. O lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos clowns de Shakespeare. Aí, por último, ele bota aqui um travessãozinho como se fosse uma fala mesmo. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Porra, olha o cara aí dizendo o que não for libertação não é arte. Então, foi essa galera que abriu as portas para o modernismo. Tá certo? Então, a liberdade de expressão é a primeira característica. Tá? Vou falar mais rápido, senão não vai dar tempo. Incorporação do cotidiano. Tá? Então, vejam só. Não sei se vocês lembram, mas o parnasianismo, que era mais clássico, ele pregava pelo belo, pela estética, né? Tudo dentro de um padrão. O modernismo agora, né, vai querer que se incorpore temas do cotidiano, se valorize o cotidiano, como nunca se teve antes. Então, vai se ter uma abertura temática sem precedentes, que nunca se teve antes. Então, vai se falar sobre o diário, o dia a dia, o grosseiro, o bárbaro, tudo aquilo que as pessoas tiraram dentro da literatura. Então, vai se falar sobre o vulgar, vai se falar sobre o cortiço, sobre a prostituta, sobre as pessoas de minorias que nunca estiveram dentro da literatura, como o sertanejo, como o pobre, como o negro. Temas que trazem o cotidiano para dentro. E a maior frase é também de Manuel Bandeira, tá aqui, ó. O nome do poema dele é O Beco. Só para vocês terem uma ideia, no modernismo, vocês vão ver que não, o poema, por exemplo, não vai seguir aquele padrão de soneto, de rimas, de sílabas poéticas. Tem poema. Pode falar, Cássio. Ô professor, como é que a gente vai diferenciar do realismo, que também tem essas características? Não. É o seguinte, o realismo, ele é um movimento que aconteceu na prosa, certo? Se aconteceu, por exemplo, com Machado de Assis, nos romances. Eles incorporaram assuntos do cotidiano, né? Com essa característica muito bom que você falou, que tem a ver com essas classes nunca colocadas dentro da literatura, mas a estética do realismo ainda é muito tradicional ainda. Então, essa incorporação do cotidiano no modernismo, ela é mais real, ela é mais próxima da realidade. Porque no realismo e no naturalismo, não sei se vocês lembram,
existia uma análise psicológica muito grande dos personagens, né? Ligado aí à psicologia, às ciências naturais também, à psicologia, e eram narrativas, eram romances. Então, não significa que, porque teve incorporação no realismo, incorporação do cotidiano, que não pode ter no modernismo, tá bom? O modernismo, ele faz isso de forma como nunca foi feito, mas já foi tentado, sim, no realismo, tá certo? Agora, lembrando que o realismo estava mais próximo de analisar o cotidiano da burguesia daquela época, né? Da história da burguesia do Rio de Janeiro. E dentro do realismo também já existia também uma visão mais realista, né? Que se falava com... Já no romantismo já tinha uma coisinha um pouco mais cotidiana, com o sertanejo, por exemplo, né? Mas não era ainda como aconteceu agora no modernismo, tá certo? Entendeu, Cássio? É como se no modernismo fosse o ápice disso aí, tá bom? Entendi. Valeu, professor. Vejam, por exemplo, para vocês terem uma ideia, olha o poema simples, os poemas de Manuel Bandeira, eles são tão simples, eu vou mostrar a vocês amanhã, que Manuel Bandeira é o segundo artista que mais cai no Enem. O primeiro é Drummond, a gente vai ver Drummond no terceiro bimestre, e o segundo é Manuel Bandeira. Eu vou analisar todas as questões de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é daqui de Recife, um cara simples, e o cara que foi o maior expoente da literatura, mas falava de coisas simples, modernas. Por exemplo, o poema dele, O Beco. O Beco. Vê como é o poema dele. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Então, Manuel Bandeira deixa bem claro que não importa esse florear de coisas, de falar de coisas grandes, dentro das grandes palácios, grandes paisagens, o que ele vê é o beco. Isso é uma metáfora. O que ele vê são as coisas simples, as coisas do cotidiano. Então, Manuel Bandeira, você viu o exemplo aí para a liberdade de expressão, você viu o exemplo aqui para a incorporação do cotidiano. Vou também usar Manuel Bandeira para falar da terceira característica, que é a linguagem coloquial. Certo? O que é uma linguagem coloquial? Pode falar, Vinícius. O professor, no Enem, eles abordam mais o modernismo, né? Tipo, as escolas literárias, é muito raro cair. Então, veja só. Esse ano agora de 2020, porque você sabe que existem duas provas, no Enem existem agora 3 provas diferentes, né? Tem o Enem regular, que é o que vocês fazem normal e vão na escola lá fazer. Tem o Enem digital e tem a segunda aplicação, que é o PPL para presidiários. Na prova do PPL, caiu questão do arcadismo, caiu questão do realismo, mais uma questão ou duas. 90% da prova do Enem cai sobre o modernismo. Então, por exemplo, desses artistas que a gente vai ver hoje e amanhã, são os 3 que mais caem sobre essa primeira geração, que é Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Agora, vocês vão ver que não se faz pergunta sobre o assunto da obra ou o personagem, mas sobre essas estratégias que eles utilizam de linguagem, né, o que é que eles quiseram dizer com esse sentido. Porque, se vocês pararem para perceber, todo escritor é um sujeito social, é um sujeito questionador. Oswald de Andrade e Mário de Andrade eram caras que tinham visões de esquerda, naquela época, eram vistos como comunistas, eram os caras que queriam resolver questões sociais, mesmo Oswald de Andrade sendo rico. Então, trazer isso para dentro da literatura traz uma forma da literatura ela se abrir. Ser moderno não é criar um novo modelo, é não ter modelo. Mas colocar uma linguagem coloquial significa que a literatura ela sai do padrão da academia brasileira, né, Academia Brasileira de Letras, do tradição, e as realidades linguísticas, né, as realidades que existem, podem entrar dentro da língua. Então, linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, espontânea. Vê um trecho aí do poema de Manuel Bandeira, ele diz assim, ó: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo.
porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Vê que poema completamente fora do padrão e com a temática dele dizer língua errada, língua certa. Essa questão de certo e errado da gramática, o cara já debatia há 100 anos atrás. Então, o povo diz que é a língua errada do povo, mas, na verdade, é a língua certa, que é o português gostoso, é a valorização da linguagem do cotidiano. Tá bom? Inovações estéticas, que são características também do modernismo. Que inovações são essas? A gente não viu que houve uma influência de vanguardas europeias, né? Vanguardas são que trazem um novo, né? Elas são as primeiras a fazerem, elas trazem um conceito novo. Então, que inovações técnicas? Então, vocês vão ver na prova do Enem que eles vão perguntar que inovações são essas. O primeiro é o verso livre. O que é o verso livre? É aquele verso que não está... O verso livre é aquele verso que não está preso às normas de métrica da poesia. Por exemplo, um soneto tinha que ter 4, 4, 3 e 3, tá? Quer dizer, tinha que ter aquela estrutura, os versos tinham que ser do mesmo tamanho, tinha que ter o mesmo número de sílabas poéticas, e isso não é mais necessário. Vocês vão ver que vai existir poemas aí de uma palavra só, ou poemas de 2 linhas só, de 2 versos, poemas em que um verso tem 5 palavras, o outro tem 20. Então, essa preocupação não existe mais. Então, o verso agora ele é livre. Então, esse exemplo aqui, ó, do poema A Flor e a Náusea, de Drummond, nem valoriza a rima, nem a métrica. Lembra que os poemas sonetos, eles valorizavam a métrica, né? Valorizavam a rima, né? E agora isso não existe mais. Então, ó, preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olho sujo no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Né? Drummond faz uma crítica aí a como o homem vê a sociedade e ainda está preso ao passado, está preso ainda às fezes, né? ao que não faz bem. Então, vocês vão ver aqui que não tem rima. Ó. Roupa não rima com nada, cinzenta não rima com nada, enjoo não rima com nada. Então, essa necessidade quebra-se. Isso é chamada de verso livre. Então, ele não é preso mais a nenhuma métrica. Outro também é a destruição dos nexos e dos nexos. A gente vai ver alguns poemas concretos lá no 4º bimestre, em que aquele nexo do poema, aquela linguagem mais direta, ela agora é solta, contínua, fragmentada, e ela é visual também. Para vocês terem uma ideia, esse poema de Décio Pignatari, a estrutura dele é assim, ó. Vocês já viram um poema assim? Com essa estrutura? Palavras aqui, ó, sem nenhuma métrica, uma palavra no final da linha, isso é completamente moderno, destruir os nexos. E aqui, ó, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. Quero que vocês entenderem desse poema. Qual o sentido? Sabe qual é o sentido? Décio Pinatari, vocês vão ver que esses poemas caem muito no Enem. São poemas, gente, que o que significa para ele não é a estética como a gente entende da forma como a gente tinha como plano. Isso aí é uma crítica ao capitalismo. Vocês veem que existe aqui uma figura de linguagem chamada aliteração, a repetição de consoantes, ó, B, B, ba, B, ba, e de C também, que ele diz, ó, beba Coca-Cola, babe cola, quer dizer, essa fusão do capitalismo. Beba cola, babe cola, caco, quer dizer, caco, resto, caco, cola, cloaca. Esse poema aqui termina com a cloaca. Sabe o que é a cloaca? Alguém aqui sabe o que é uma cloaca? O ânus do pássaro. Do pássaro. Então, ele quer dizer o quê? Que no final sai tudo pela cloaca. Então, a Coca-Cola aí como símbolo desse capitalismo,
no final é caco e cocô. Então, é uma crítica, quando fala de destruição dos nexos, é os nexos sintáticos, tá? Que é isso, sem elementos de coesão, sem preposição, sem conjunção, de forma mais moderna, em que o poema vale também pela forma e pelo que ele quer dizer, tá? Lembrando que aqui tem algumas outras características do modernismo. Estilo telegráfico, que é com frases curtas e sincopadas, quer dizer, curtas e simples. Também é moderno a enumeração caótica. O que é isso? Se descrever uma situação, se descrever objetos de forma que não tem ligação evidente entre si. Como a gente vai ver, como se os elementos que estão dentro do poema criassem justificativas pela forma em que ele está, fora do padrão. Tá? A colagem e a linguagem e a montagem cinematográficas, se vão ver dentro da literatura colagem, né, de notícias de jornal, de telegramas, como se a literatura fosse também um emaranhado de junções de outras coisas. Fluxo de consciência. Isso aqui vocês vão ver muito. Lá no quarto bimestre, a gente vai ver Clarice Lispector. Alguém aqui conhece Clarice Lispector? Clarice Lispector, ela é a minha deusa, né? Eu tenho 32 livros de Clarice Lispector, eu tenho a biografia dela. Vocês sabem que Clarice Lispector, ela foi uma grande expoente, né? Ela é tida como pernambucana, como recifense, mas ela não nasceu em Recife, né? Ela passou a infância em Recife, ela veio fugida da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e ela morou ali, gente, naquela praça, perto do antigo Pacifácio, né? Ali, perto da Imperatriz, né? A casa dela era ali. E o que é fluxo de consciência, gente? Presta atenção. Toda vez que a gente lê um poema, vou aqui. Pernambuco é um país mesmo. Vou responder também uma pergunta que fizeram lá atrás. Vocês sabem que um romance, tanto romântico, um romance realista, ele tem um fluxo cronológico, que é isso? As histórias são contadas de acordo com o tempo cronológico, com começo, meio e fim, e segue um padrão. No modernismo, começando com James Joyce, né, que escreveu vários livros maravilhosos na literatura europeia, a técnica da narração agora segue o fluxo da consciência do personagem ou do narrador. Então, e quando a gente está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, não é caótico? O pensamento da gente não é caótico? Ele não segue um fluxo cronológico. Então, as narrativas agora também têm essa concepção. Não são todas, não, tá, gente? Isso é uma das inovações. Por exemplo, você lê obras de Clarice Lispector, em que ou você entra no fluxo de consciência dela, na ordem que ela está contando as coisas, ou você se perde. Então, se quebra também o que se espera de uma obra que ela vá ser contada de uma forma cronológica, agora ela é de consciência, tá? Eliminação dos sinais de pontuação, vocês vão ver que uma forma, né, de quebrar com o tradicional é eliminar as questões gramaticais, né? Deixar pontos de sinais facultativos, nem sempre se coloca vírgula, travessão, tá? Depende aí da disposição do personagem. Eu vou dar um exemplo. O Ulisses e James Joyce, que é um grande escritor, esse livro Ulisses, quando o personagem ele está eufórico, esbravando, sem parar, sem pausa, falando rápido demais, sabe o que é que o artista faz? O que é que James Joyce faz? Escreve o que o personagem diz, sem sinal de pontuação nenhum, para que a gente entenda que essa eliminação do sinal de pontuação é uma marca psicológica do personagem naquele momento, em que ele está caótico também. Certo? Tranquilo? Existe também uma característica do modernismo, que é a ambiguidade. Na verdade, ambiguidade já é uma característica da literatura. O que é ambiguidade? São os duplos sentidos, né? A literatura não tem um sentido fechado, né?
Mas a gente sabe que na literatura mais tradicional, os limites eles não são tão amplos. Então, na literatura moderna, se espera que as coisas tenham mais de um sentido, né? Mais de interpretação. São polissêmicos. Permite vários níveis de leitura, tá? Não esqueça essa palavra, viu? Polissêmico. Polissêmico é de vários sentidos. E para a gente falar sobre polissemia, ninguém melhor do que Manuel Bandeira, nosso querido Manuel Bandeira. Tá? Coisa aqui. O nome do poema de Manuel Bandeira aqui é Estrela da Manhã. Cai muito no Enem. Estrela da Manhã, Manuel Bandeira, eu vou falar para vocês amanhã, ele era um cara que era muito solitário, um cara que era muito doente, né, tuberculoso, então um cara que vivia muito na solidão e esperava um grande amor da vida dele, assim, né, mas ele era um cara muito direto. E nesse poema, Estrela da Manhã, existe uma ambiguidade muito grande, porque a Estrela da Manhã pode ser qualquer coisa. Estrela da Manhã, para ele, podia ser uma mulher, podia ser uma mulher que ele fosse casar, podia ser uma prostituta, podia ser a vida, podia ser a felicidade. Como ele diz, ó, eu quero, né? Manuel Bandeira escrevia muito em primeira pessoa. Eu quero a Estrela da Manhã. Onde está a Estrela da Manhã? E ele vai dizendo, ó, ela desapareceu e a nua. Desapareceu com quem? Aí ele diz, ó, virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de duas cabeças, pecai com todos, pecai com todos, pecai com os malandros, com os sargentos, depois pecai comigo. Então ele diz que vai esperar ela, tá? Mesmo na última baixeza, quando ela não tiver mais ninguém, pode ficar com ele a Estrela da Manhã. Certo? Só que aí existe uma ambiguidade, porque essa Estrela da Manhã pode ser uma prostituta, pode ser uma mulher comum que ele já amou, pode ser a felicidade, porque às vezes a felicidade da gente, a felicidade, ela não anda com todo mundo, depois ela vem pra gente. Então, a Estrela da Manhã, ela é ambígua, pode ser uma mulher, pode ser o amor, pode ser a saudade, então é um conceito ambíguo, tá? Proposital. E também existe muito paródia. Gente, na primeira geração do modernismo, eles tiravam onda com os românticos. Então, eles faziam paródia, eles pegavam poemas, refaziam os poemas românticos, tirando onda com os românticos. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Mais característica dessa geração aí, né, que a gente tá vendo, anti-academicismo, né, uma característica, o que é isso? Ser contrário à academia, ao regular. Oi. Quem é essa? Quem é essa quem? Parece que não envelhece. Oi? Experimentalismo, quer dizer, a arte agora experimenta o novo, uma crítica à tradição, nacionalista. Tem aqui uma obra de Tarsila do Amaral, tá? Que remete aqui aos indígenas, está vendo aqui, ó, de forma bem plástica e geométrica, circular. Isso é aqui uma obra cubista dentro da estética brasileira. Estou vendo aqui que a mulher é como se fosse uma ama de leite, né? Então ela pega o peito e bota de forma maior e as pernas. A desconstrução, renovação, fragmentação, liberdade de criação, espírito anárquico e temática sociopolítica. Tá? Então, a gente vai falar agora da Semana de Arte Moderna, que foi a partir da Semana de Arte Moderna que começou o modernismo. Tá? Aconteceu em 3 dias, os artistas eles se reuniram, né, e fizeram o grupo dos 5, né, como Oswald de Andrade, de Cavalcante, Mário de Andrade, todos esses artistas, e conseguiram aí o aluguel do Teatro Municipal de São Paulo e fizeram uma grande giza. Fizeram um grande evento, bem maior, com todos os movimentos artísticos possíveis, como música, artes plásticas, poesia, tudo dentro de um movimento que aconteceu 3 dias em fevereiro de 1922. Então, esses jovens artistas aí criaram esse evento que virou meio que a marca do modernismo, tá? Conseguiram apoio aí de grandes das oligarquias do café daquela época, que bancaram o evento. Então, eles queriam mesmo era chocar a sociedade.
Dê uma olhadinha aqui, ó. De Cavalcante disse assim, ó. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Então, eles eram bem críticos, né? Eles queriam chocar a sociedade nessa época com esse modernismo. Então, estão aí os artistas, né? Aqui, ó, esse aqui de óculos do lado esquerdo aqui, bem do lado esquerdo é Manuel Bandeira. A gente tem aqui Mário de Andrade. A gente tem Oswald de Andrade aqui embaixo. Então, esses artistas... Graça Aranha, que a gente trabalhou ele no bimestre passado, tá? Então, no primeiro dia, teve Graça Aranha, que abriu, eu já falei para vocês no bimestre passado, com a palestra A Emoção da Arte Moderna, da Estética da Arte Moderna, porque ninguém esperava que ele fosse moderno. Graça Aranha era um homem, tá? Inclusive, eu falei dele no mês passado. Escultura de Anita Malfatti, tá? E esculturas de Brecheret, tá? Então, as obras eram expostas no saguão, enquanto estava tendo recitação de poesia, por exemplo, e a plateia estava cheia. Imagine como foi um babado aqui esse dia. Porque a plateia era completamente tradicional, né, completamente parnasiana ainda, e vendo essa arte nova, então eles xingaram, gritaram, vaiaram, né, e imitaram o som de animais, né, e é isso que os modernistas queriam, né, chocar a sociedade naquela época. Então, a obra aí de Anita Malfatti, O Homem Amarelo, completamente expressionista. As obras, né, de Brecheret, escultura, então não só foi literatura, também foi artes plásticas também. Estão vendo aí que os contornos dessa obra não são contornos clássicos, né, como uma arte grega, por exemplo. Né? Teve música também com Guilherme Novaes, né? Vila Lobos, né? Também teve Menor Del Pique aqui, deu uma palestra. E Ronald Carvalho, que lê um poema de quem? De Manuel Bandeira, lá na Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira justificou que estava doente, não pôde ir. E Ronald Carvalho leu o poema Os Sapos, imitando o som de um sapo. E... Oi? Já tô aqui, vice, na caça de Esté, tava esperando a oportunidade, e ela tá aqui do meu lado. Tá bom, meu amor. E aí, o que acontece? Eles não queriam criticar os parnasianos, então esse poema de Manuel Bandeira, de forma metafórica, fazia uma crítica aos parnasianos, como se eles fossem sapos. Tá? Graça Aranha é um homem, gente, tem até foto dele no outro slide. Então ele começa a dizer que os sapos só fazem o mesmo som, só fazem as mesmas coisas, igual o homem parnasiano. Aí foi um choque naquela época. Tá? Ó, um trecho. Ó. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, quer dizer, um parnasiano sem graça, como os parnasianos, diz, meu cancioneiro é bem martelado, quer dizer, o poema é chato, né? Só faz a mesma coisa. Em vez de como prime com meus hiatos. Que arte, e nunca rimos termos cognatos. Então, Ronald Carvalho leu o poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Então, houve também, no terceiro dia, Vila Lobos com a música e outros também processos lá dentro. Aí agora a gente vai falar sobre o artista, que é Manuel Mário de Andrade. Então, gente, esse assunto ele é imenso. Tá? Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria aí aulas e aulas falando sobre esse movimento. Mas hoje a gente vai falar sobre Mário de Andrade. Então, dentro desses pensadores daquela época, Mário de Andrade, esse artista que a gente vai falar agora, que é o que a gente vai falar hoje, foi um dos grandes pensadores da Semana de Arte Moderna. Então, ele nasceu em São Paulo, tá? Na Semana de Arte Moderna ele tinha 20 e poucos anos ainda. Ele estudava música, era escritor, certo? Já escreveu seu primeiro livro ainda muito jovem, certo? E ele começou o primeiro livro dele chamava Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, tá? Então... Sabe quanto era esse colar aqui que Junhadinho estava usando nessa foto? Gente, outra coisa, tá? Muita gente tá falando aí de Graça Aranha, é porque o nome dele não é Graça, o nome dele é José Pereira da Graça Aranha. Só que ele era conhecido como Graça Aranha. Certo?
Tranquilo? Então, vamos lá. Manuel Bandeira, gente, Mário de Andrade, é um dos caras que mais cai no Enem. Então, ele foi um desses grandes pensadores que se juntou com Oswaldo de Andrade, com Anita Malfatti, grande e outros artistas, e fizeram a Semana de Arte Moderna. Tá? Então, ele foi um dos grandes expoentes, um dos grandes pensadores dessa semana. Nas obras dele, ele começou com um estilo ainda parnasiano um pouco, né, no comecinho, e depois ele foi virando mais moderno. Dentro do poema, dentro da Semana de Arte Moderna, foi lido poemas de Paulicéia Desvairada, tá? E ele colocava dentro das obras dele uma produção literária imensa, vasta, colocava música e folclore. Gente, se vocês quiserem, pessoal, me diga um livro de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, que eu posso ler, que eu vou achar legal. Ele se chama Macunaíma. Tá? Já ouvi falar dele. Pô, cara, é um livro que ele é surrealista. Então, o cara nasce índio, depois ele fica preto, depois ele vai tomar um banho, a tinta dele sai. Ele faz um retrato sobre um homem brasileiro, é um anti-herói brasileiro, né, que mistura aí lendas, folclores, é bem surrealista mesmo. Inclusive, tem um filme bem antigo, se vocês quiserem assistir no YouTube, bota lá, Macunaíma, é bem interessante. A linguagem é bem folclórica de Macunaíma, ele vai se utilizar de linguagens indígenas, do nosso folclore também, das nossas lendas, e é bem interessante, porque Mário de Andrade, ele tentou colocar a identidade e a cultura brasileira dentro da obra. Tá aí a diversa gama de obras dele, tá? As mais conhecidas, né, que mais cai no Enem, é Paulicéia Desvairada, né? Paulicéia aqui é São Paulo, Desvairada é louca, ele vai falar sobre São Paulo, tá? Amar, verbo intransitivo, que é um romance. Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Então, vejam só, se no realismo se falava da sociedade, da realidade, no modernismo se debochava da realidade. Então, no romantismo, por exemplo, se criava os heróis, né, como Peri, como Índio. Já no modernismo se xinga isso, né, se satiriza isso. Tá? E aí outras obras dele também são bem importantes, né, como Losango Cá, que também são bem importantes. Então, essas são as obras. E vou falar um pouquinho de algumas e vou analisar umas questões do Enem sobre Mário de Andrade. Tá? Lembrem-se que o que vocês têm que saber não é ter lido todos os poemas de Mário de Andrade, mas os principais, saber que ele tinha essa visão mais anarquista, de quebra da linguagem, de quebra dessa perspectiva tradicional, que você vai conseguir fazer qualquer questão. Então, Paulicéia Desvairada, o nome já diz, né? Paulicéia, que é São Paulo, e Desvairada louca. E aí vai falar sobre várias questões de São Paulo, o progresso, a paisagem, né, que vai se urbanizando naquela época, a imagem também da sociedade, que tem muitos imigrantes, a burguesia daquela época. Eles faziam uma crítica muito grande à burguesia, mesmo alguns deles sendo burgueses, tá? Então, vai se falar também sobre ideias futuristas, como a chaminé, né, que dá a ideia da industrialização, os bondes, tá? Então, tá aí um poema de Mário de Andrade. Se você olhar, a gente já diz que não é um poema formal, né? O poema tem 4, depois tem 1, depois tem 4, depois tem 4. Se não é um poema nada tradicional. As palavras, elas não rimam, não são obrigadas a rimar, ó. Invernia não rima com nada. No final, brancos e brancos, quer dizer, se repetiam palavras, não tinha problema com repetição. Tem uma estrofe de um verso só, tá? Então, aqui, né, ele está falando sobre São Paulo, tá? O céu é toda uma batalha convencional de confetes brancos e as onças pardas das montanhas no longe. Então, era uma cidade que vivia a industrialização, mas ainda viveria uma parte rural. Embaixo, ó, Deus já cortou a alma da Paulicéia num cor de cinza sem dor. Ó, para além vivem as primaveras eternas, mas os homens passam sonambulando, né? Ele fala aqui sobre o homem, a paisagem de São Paulo.
Então, aí ele fala, mais uma vez, sobre São Paulo. São Paulo é um palco de bailados russos, e no final ele ainda dá uma risada. Quá, quá, quá. Vamos dançar o foxtrot da desesperança a rir dos nossos desiguais. Então, ele ri e diz que enquanto as pessoas estão dançando foxtrot era aquelas danças que o povo da burguesia dançava naquela época, enquanto o mundo estava se acabando, eles estavam rindo dos desiguais. Então, ele era um cara que tinha uma visão ligada ao comunismo também, um cara que vivia muito sobre a igualdade social também naquela época. Ele também escreveu Ode ao Burguês, tá? Como está aqui. Ode parece ódio, mas é o contrário. Ode significa homenagem ao burguês, só que é uma crítica. Uma crítica àquela galera burguesa vista por um anarquista, vista por uma galera de esquerda. Então ele diz, eu insulto o burguês. Estou vendo aqui que ele usa muito, exclamação. O burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma. Então, ele compara os burgueses a uma gelatina que não servia para nada, molenga, né? Então, ele faz uma crítica aí à burguesia daquela época. Ele também escreveu Losango Caque, e dentro dele também o poema Losango Clã do Jabuti, que ele fala sobre as misérias, né, as grandezas do Brasil, né, que ele diz assim, que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais. Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Veja, o cara há 100 anos já fazia uma crítica à diferença, né? Então ele dizia aqui que é que importa que no Rio de Janeiro puxe o R e os capixabas não falam as vogais, se a gente tá tudo na mesma merda. Tá vendo? Todos somos o assombro das misérias e grandezas. Então temas sociais também da literatura. Lira paulistana, né? Como eu já disse a vocês, também falo a lira, né? Que é aquele instrumento, né, que se toca, e é homenagem a São Paulo, e ele faz uma crítica nessa parte aqui do poema do Rio Tietê, né, que naquela época ainda era se tomava banho nele, né, tudo. E ele fazia uma crítica da vida relacionada ao curso do Rio Tietê. Eu estou indo um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo, tá, gente? E aqui um trecho de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né, que é uma rapsódia, né? Que a lenda é uma lenda indígena, e vê como é que nasceu Macunaíma, vê que coisa louca. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Vê como a linguagem é simples e bem com estilo próprio. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo de Uracoera, que ainda Tapunhas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitava a si mesmo com i, tá? Porque ele colocava a linguagem fora do padrão. Se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça. Macunaíma só queria brincar, transar. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Pichaúba, espiando o trabalho dos outros, e principalmente dos dois manos que tinha, Manaape e Gig. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Ele pegava aquelas formigas e ficava tirando a cabeça. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro. Macunaíma dava para ganhar vintém. Então ele vai falando como se fosse esse malandro, né? Esse estilo brasileiro, que era uma mistura de várias raças, né? De várias etnias, como Macunaíma. Macunaíma é tão louco, a história de Macunaíma, que ele ganha um presente da deusa da natureza, né? Se apaixona por ela. E ela vai para São Paulo, então ele vai para lá em cima de uma vespa, né? Viaja,
né? Ele luta contra o gigante, e são várias lendas, e no final se descobre que quem está contando a história é um papagaio que ouviu a conversa. Então, vocês vão ver várias palavras aqui indígenas, vocês viram aqui várias palavras que indicam aqui... essa obra aqui, a gente diz que é um romance, tá? Só que também se chamam... o próprio Mário de Andrade falava que era uma rapsódia, porque era uma mistura de música, uma mistura de lendas também. Vale muito a pena ler, tá? Marca uma linguagem bem coloquial, bem simples, tá bom? E aí vamos para as questões do Enem, que falam sobre Mário de Andrade. Enem 2020, viu? Esse ano agora. Vamos lá, porque senão ela vai demorar muito. Ó, vou fazer mais rápido, tá certo? Então, vejam só aqui, ó, eles pegam um trecho de Mário de Andrade, e normalmente quando eles falam desses artistas modernos, eles falam sobre a linguagem, sobre o contexto, tá? Ó, o português do Brasil. Então, aqui é Mário de Andrade que fala. Assim está nascendo dentro da língua portuguesa, e provavelmente dentro de todas as demais línguas, uma nova linguagem, a linguagem radiofônica. Como a dos engenheiros, como a dos gatunos, como a dos amantes, como a usada pela mãe com o filho que ainda não fala. Essa linguagem radiofônica tem por suas características próprias, determinadas por exigências ecológicas e técnicas. Aí a pergunta: Mário de Andrade, ao se referir ao impacto que a rádio teria nas pessoas, e principalmente sobre a linguagem, possibilita uma reflexão acerca. Mário de Andrade já refletia sobre a língua. Lembra que ele fala do certo e do errado? Então, quando vir uma nova linguagem, ele vai fazer uma reflexão acerca de quê? Da relação entre o meio e o contexto social da enunciação. Quer dizer, existe já a linguagem dos engenheiros, já existe a linguagem dos amantes. Então, ele já vai dizendo que existe uma variedade linguística. Então, o cara já falava disso lá 100 anos, né? Aqui, nessa questão também desse ano, vejam, duas questões de Mário de Andrade. São cartas que ele trocou com Drummond, tá? E aí, eu não vou ler, senão não vai dar tempo. Aí diz assim: inspirado nas cartas de Mário de Andrade para Drummond de Andrade, o autor dá a esse material uma releitura criativa, atribuindo-lhe um remetente ficcional. O resultado é um texto de expressividade centrada na... esse Santiago, ele fez um texto sobre as conversas de Drummond com o Mário. Tá? Ele diz, às vezes ele torce pelas palmeiras paródicas do Oswaldo de Andrade, às vezes não quer esquecer o Gélio do Cinzel de Bilac e a prosa clássica. Então, sobre a estética, sobre Andrade, sobre Olavo Bilac, às vezes sucumbe ao trato cristão de Jacksoniano, vai falando sobre esse processo. Aí ele pergunta que o resultado é o quê? É uma colagem de estilos e estéticas na formação do escritor. Mário de Andrade está falando com o Drummond aqui que um escritor ele se forma de pedaços de outros escritores, como Tristão de Ataíde, Olavo Bilac. Então, vejam que não se pergunta sobre obra, se pergunta sobre a cabeça do cara, sobre o que ele dizia naquela época, a expressividade dele. 2012, aí também, para você depois você dar uma olhadinha melhor, um poema de Mário de Andrade chamado O Trovador, que aí ele fala sobre o movimento antropofágico, né, que vou mostrar para vocês já já, que é um movimento em que os artistas eles queriam que a cultura ela fosse como os índios. Já viram os índios antropofágicos, que eles comem a carne humana? E os índios, quando eles comem a carne humana, eles acham que tudo que era bom daquela pessoa vai vir para ele, tá? E aí ele fala exatamente sobre o movimento antropofágico, que é aí do Trovador, que é nessa questão, tá? Em 2016, também caiu uma outra questão aqui de Mário de Andrade, em que ele diz que a vida na metrópole, quer dizer, São Paulo, ele retrata assim, o bonde abre a viagem, no banco ninguém. Se abre a viagem no banco ninguém, é porque ele estava sozinho. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou.
companheiro vou. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Então, ele vai dizendo, ele vai falando sobre a concentração populacional nos centros urbanos, mas que os indivíduos continuam o quê? Sozinhos. Então, é uma contraposição entre o quê? A solidão e a multidão. Certo? Também tem aqui o Peru de Natal, também que é um outro texto dele, um conto dele, e que aí ele é meio que confessionário, ele vai falando sobre as tradições que acontecem no Natal, né? E aí ele vai falando sobre as relações humanas, e não vou dar tempo de ler, que a aula já está terminando. E aí ele vai falando sobre o distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. Cada geração vê um motivo diferente no Natal, tá? Mais uma questão aqui de Macunaíma, tá? Caiu em 2015, tá? E Macunaíma é uma parte, né, de Macunaíma, e que a linguagem de Macunaíma é o que, gente? Que eu falei para vocês, ela é o que? Coloquial. E a temática dela é o quê? É as lendas brasileiras e a cultura popular nacional, que é Macunaíma. Por isso que ele fala dos indígenas, ele fala sobre as lendas, tá bom? Também tem outra aí, que ele é o poema dele, chamado Sambinha, certo? Que pergunta-se aí sobre os poetas do modernismo, sobretudo na primeira fase, procuravam incorporar a oralidade no fazer poético, trazer a linguagem coloquial. E ele diz que nesse poema, ele fez isso a partir da sensibilidade do eu poético sobre as costureiras que dançavam, né, no Brasil de todas as cores. Né? Então, cai mais Mário de Andrade. Mais uma vez aqui cai uma questão de literatura, mas vejam só, às vezes cai um texto de literatura, esse texto já caiu outro ano, né? Mas a pergunta é sobre coesão textual, por exemplo, como foi aqui, ó. Ele diz que no texto literário é comum que recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto, tá? Com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre um recurso formal e um aspecto de significação do texto veja, ele vai colocando frases de orações coordenadas. O bonde abre, estou só, estou sem, depois sobe, no banco sentou, o companheiro voa, o bonde está cheio, não sou mais ninguém. Ele vai fazendo o quê? Uma sucessão de orações coordenadas. O que é isso? Orações que são uma independente da outra, que mostra o sentimento das cenas. Vão se sucedendo as cenas, tá certo? E aí, para a gente terminar, desculpa a rapidez, gente, porque a gente tem pouco tempo, tá? As consequências do modernismo foi o quê? Gente, eles adoraram, porque eles queriam já essa crítica dos organizadores, né? Eles já queriam isso. As pessoas ficaram desconfortáveis com a Semana de Arte Moderna, com essas obras mais modernas, porque eles não entendiam a nova proposta de arte. Para vocês terem uma ideia, gente, não tem Monteiro Lobato, que a gente viu no pré-modernismo, ele chegou a chamar os modernistas dessa geração de doentes mentais, comparado a doentes mentais, porque ele não aceitou a Semana de Arte Moderna. Inclusive, chamaram ele para participar e ele não quis. Ele tem um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, que ele mete o pau em Manita Malfatti, pela uma exposição que ela fez em 17, e aí ele, de certa forma, fez com que as pessoas achassem que esses modelos não fossem o ideal, que eles eram pessoas que estavam querendo ver o novo, e esse novo não dizia nada, tá? Então, algumas revistas foram criadas, né, com o instinto moderno, como a revista Claxon, e alguns movimentos primitivistas. Presta atenção que isso cai muito. O que são esses movimentos primitivistas? Lembra que os artistas querem algo mais nacional? Então, nasceram alguns movimentos primitivistas, como o Manifesto Pau Brasil, o nome já diz, né? Então, eles queriam a junção do moderno e do arcaico, é o novo com o antigo, né, da cultura nossa. A ironia contra o bacharelismo, né, contra o antigo, contra o falar difícil, por exemplo, a luta por uma nova linguagem e a descoberta do popular. Então, nesse movimento Pau Brasil, eles diziam que
a língua devia ser falada sem erudição, devia ser natural. Então, esse movimento para o Brasil trouxe esse sentimento nacionalista também. Saiu o símbolo, né, Movimento para o Brasil, né? É um movimento dentro da literatura, né, esse movimento político que não vai para canto nenhum. Antropofagia também é um movimento antropofágico que eu falei para vocês. O que é antropofagia, né? É quando o homem se alimenta do próprio homem. Então, essa ideia do antropofagismo foi trazida por Oswaldo de Andrade, também juntou-se com o Tarsila do Amaral e criou-se aquelas obras, né, bem brasileiras. Então, o que é que eles previam? A retomada das raízes. Eu queria que alguém me dissesse, alguém já ouviu essa frase? Ser ou não ser, eis a questão. Alguém sabe de quem é essa De frase? quem é, eu não sei, mas eu já escutei. Essa frase é de um personagem de Shakespeare, em que ele, perdido no que ele vai fazer, né, porque o seu pai foi assassinado e ele vê o espírito do pai, Hamlet, o nome dele, ele diz assim, ó, to be or not to be, that's the question, quer dizer, ser ou não ser, eis a questão. Aí o que é que essa galera fez, que essa da antropofagia, que era uma coisa mais nacionalista? Trocou to be, do inglês, né, to be por tupi. Então, assim, ó, tupi ou not tupi, quer dizer, ser índio ou não índio? Essa é a questão. Então, eles trocaram to be por tupi para mostrar que a nossa raiz era o índio. Aí você fala assim, professor, e essa raiz não foi mostrada também no romantismo? Gente, o índio romântico, ele é idealizado, tá? O índio romântico era perique, era educado, vivia dentro do homem branco. No modernismo, o índio ele é trazido de uma forma real, tá? O humor com forma crítica, hoje vou tentar dizer a alegria à prova dos 9, a criação de uma utopia brasileira, só que essa utopia era contra essa realidade opressora, né? Sem complexo, sem loucura. Então, era uma realidade mais real, né? Mais posta com a realidade. E a postura antropofágica como alternativa entre o nacionalismo conservador e a cópia dos valores ocidentais. A frase, nunca fomos catequizados, fizemos Cristo nascer na Bahia, ou em Belém do Pará. Então, eles eram bem anarquistas com essa questão, né? O movimento verde e amarelo e o movimento ANTA, que também tinha esse sentimento primitivista, né, de Menor Del Pique. Então, vocês vão ver que essa galera dessa primeira geração era anarquista contra os padrões, né? Eles eram chamados de fase destruidor. Então, foram eles que quebraram com o passado para iniciar o que seria esse modernismo, né? Ó, o movimento verde e amarelo, o movimento antropofágico, né, que tem como símbolo aqui o Abaporu. Vocês conhecem o Abaporu, né? Aquele índio que tem a cabecinha pequenininha, as pernas grandes, né? Ok, criança? Então, esse aí é o começo do assunto da primeira geração do modernismo. Então, a gente viu as características dele, né? A linguagem dele, algumas questões. Foi um pouco rápido, mas é porque a gente não tem muito tempo. E a gente viu Mário de Andrade, tá certo? E, para terminar, amanhã a gente se vê para trabalhar Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Tá certo? Tranquilo? Um abraço para vocês. Aguardo vocês amanhã, tá? Para a gente continuar esse assunto do modernismo e concluir a nossa parte de literatura do bimestre, tá bom? Lembrando que Monteiro Lobato, ele é pré-modernista, tá? Ele não aceitou participar do movimento modernista. Tá bom? Um abraço. Tchau. Valeu.